Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Quero fazer um agradecimento a todos por estar participando dessa reunião. É um momento extremamente histórico para nós. Em particular, para mim, é um momento muito especial porque estar na presidência no ano que a FACISC completa 50 anos é motivo de muita alegria, de muita satisfação e muita realização pessoal. Nós, dentro de toda aquela nossa programação que a gente está preparando, uma programação comemorativa aos 50 anos, essa reunião, sem dúvida, é um momento muito especial, porque tanta história acumulada aí com todos os senhores, tanta superação, tanto desafio, e nós não podemos deixar de registrar e também fazer com que entre nos anais da história da FACISC. Vocês vejam o quanto está mais fácil ser presidente hoje em dia, com bela instalação que nós estamos. Nós vamos passar um vídeo sobre o atual momento da FACISC, mostrar alguns números da FACISC, até para vocês verem o quanto o trabalho de todos vocês gerou em benefício do associativismo, em benefício dos associados. E a FACISC hoje é uma federação, é uma entidade que nos enche de orgulho, e nós temos o maior, vamos dizer assim, o maior prazer de levar a FACISC em todos os cantos do Estado, do Brasil e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, muitos já sabem disso, mas eu procuro reforçar isso, e reforcei recentemente com o governador do Estado, que atendeu um convite nosso para participar da nossa reunião na próxima quinta-feira. Apesar da agenda dele ser aquela loucura que vocês sabem, ele vai abrir um espaço para participar da nossa reunião, porque ele entendeu o quanto a FACISC é importante em todo esse processo associativo e na economia do Estado, né? Nas unidades produtivas geradoras de emprego e tudo mais. A cada 10 municípios de Santa Catarina, a FACISC está presente em 7,5. Como não existe meio município, vamos deixar por 7. Ou seja, dos 295 municípios que tem o nosso estado, nós estamos presentes em 222. Então, vocês vejam a capilaridade e a importância hoje de qualquer atitude que a federação tome ou se posicione, a repercussão que existe isso em nível do Estado. Eu tenho procurado manter toda uma equidade com relação às prioridades, às bandeiras que a FACISC deve defender em todas as regiões de Santa Catarina. Nós temos 12 regiões, 12 vice-presidentes, e para cada uma delas nós temos elencado algumas prioridades e algumas bandeiras que nós da FACISC defendemos, ou ajudamos a defender, graças a um trabalho que eu reputo da maior importância que tem para o nosso sistema associativo, que se chama o Voz Única. O Voz Única fez um diagnóstico de todas as nossas regiões e serve como um norte para qualquer governante que venha a assumir o governo do Estado e tudo mais. E em cima desse Voz Única, que foi levantado as necessidades de investimento na área de infraestrutura, na área de educação, na área de saúde, nós elencamos algumas bandeiras e defendemos essas bandeiras tanto no âmbito estadual, municipal, estadual e mesmo federal. Só para citar alguns exemplos. Recentemente eu estive no extremo oeste,
fui pessoalmente ver uma das reivindicações que o Extremo Oeste faz, que é, em Itapiranga, a construção de uma ponte ligando o Rio Grande do Sul com Itapiranga. Só para os senhores terem uma ideia do quanto é importante essa ponte transita por dia 1.500 pessoas diariamente, faça chuva, faça sol, que se deslocam do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e vice-versa. Eles vêm do Rio Grande do Sul para trabalhar acho que é a JBS, se não me falta a memória, que tem a fábrica lá em Itapiranga. Tem universidades. Então, eu fui em loco lá ver, porque aquilo que você vê presencialmente, se fica até com mais legitimidade para poder defender e fazer os pedidos. E também aproveitei para transitar sobre a BR-163, que é uma das bandeiras que a gente defende, a recuperação da 163, assim como da 282, da 470, da 280. Mas estive lá em loco e fui a Dionísio Cerqueira para ver a situação do Porto Seco. Assim, estive no sul para ver a situação da BR-285, para ver está se falando agora nas concessões dos portos, então, para ver a situação de Imbituba. No norte, no extremo norte, uma das bandeiras que nós estamos defendendo é a construção de um hospital infantil para evitar que as crianças se desloquem 200 quilômetros para serem atendidas em Joinville, no hospital infantil. Então, estamos defendendo essa bandeira junto ao governo do estado, junto aos nossos deputados, ao governo federal, para se construir um hospital infantil na região de Camoinhas. E assim é por todo o estado. Então, hoje a FACISC, ela, não só hoje, ela sempre esteve presente em todos os estados. E nós estamos dando continuidade a esse trabalho, e isso nos enche de orgulho, e são os desafios que nós temos no dia a dia. Quando assumi, pegamos já essa situação da Covid, ainda estamos com essa situação, mas sempre defendemos a importância de não haver a paralisação das atividades econômicas, e defendemos a vacinação, fizemos um trabalho até para tentar conseguir vacinas, e depois entendemos que isso, de fato, é um plano nacional, que não é nossa competência, mas, infelizmente... Enfim, a FACISC é isso, essa grandiosidade que existe. Quase 35 mil associados, nós temos um desafio de chegar a perto de 50 mil, um universo de 2 milhões de pessoas, se nós extrapolarmos esses 35 mil associados, estamos falando por volta de 2 milhões de pessoas, praticamente 30% da população de Santa Catarina. Então, a FACISC é isso, nos enche de orgulho, e graças a vocês. Muito obrigado. Bem. Infelizmente, nós não vamos poder contar com a presença do Odi Varela. Talvez o Gilson depois possa, que manteve contato, falar mais sobre isso. E também não vamos estar com o Roberto Breithoff, nossa reunião. São as nossas únicas duas ausências. Mas nós vamos tocando a nossa reunião. Então, obrigado de coração. E eu passo em seguida ao Gilson para fazer a apresentação dos trabalhos, a apresentação da FACISC e os seus comentários. Depois nós vamos partir, eu vou pegar a palavra de volta e vou fazer algumas perguntas que já foram, inclusive, encaminhadas a vocês, para a gente fazer um bate-papo entre nós e deixar registrado esse momento, como falei, muito histórico para a FACISC. Os 50 anos da FACISC é uma coisa que nós temos que deixar muito bem registrado. Para isso também, estamos mandando confeccionar um livro
contando a história dos 50 anos da Facisc. Estamos tendo, assim, uma receptividade muito boa, todos querendo participar, e eu faço questão que todas as associações, todos os associados que puderem, façam parte desse livro, dessa história, né, que nós vamos deixar registrada. Então, seria isso, em rápidas palavras, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Gilson, por gentileza. Obrigado, Sérgio. Primeiro, uma satisfação poder estar aqui com vários ex-presidentes, e como estou no meu 20º ano de Facisc, com vários aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, que eu agradeço muito pelo apoio e confiança. E dizer que o ex-presidente Merizio e Luiz Carlos devem entrar daqui um pouco aqui na sala também, estão confirmando aqui agora com a nossa equipe. E o Sérgio pediu, então, que eu trouxesse umas informações rápidas da Facisc, porque a ideia é que vocês conversem. Alguns aqui já estão mais acostumados, que participam ainda de alguns grupos, estão mais diretamente envolvidos até no Conselho Superior, mas eu vou subir aqui uma tela minha, só para dar uma sequência, principalmente para os nossos ex-presidentes com mais tempo de vivência na presidência, poderem ter uma visão melhor aí do que a gente está falando. Deve ter aparecido a minha tela ali, colorida, né? Então, só resumindo, né, nós estamos indo a 50 anos de atuação, oficialmente agora final do mês. Continuamos aí com o número de 148 entidades empresariais associadas. Aí temos algumas aí que nós estamos de bem, muito boas, bem atuando, mas 130 funcionando mesmo, e tem algumas capengando, e nasce, morre, mas faz parte do processo. Então, a gente está, quando mesmo que cria uma, perde uma, e assim está sendo a luta, e estamos trabalhando para manter cada vez mais as CIs abertas e ativas. Estamos quase com 35 mil empresas associadas nessas entidades, e essas empresas estão espalhadas em Santa Catarina em 220 municípios. Nós nos intitulamos, há pouco tempo, como o maior hub empresarial catarinense de impacto, porque a gente quer ser hub. Hub é ponte, é ligar as empresas, é ligar as entidades, é fazer conexões. Então, a gente se intitula, né, e essa é uma utilidade aí que a gente vem utilizando pela nossa área de comunicação e marketing para impactar nas empresas e nas entidades. O nosso mapa do estado tem 12 vice-presidentes regionais, divididas, né, nessa forma. Cada uma vice-presidência tem hoje o apoio de um consultor comercial, de um consultor do Programa Empreender e de um consultor de atuação regional, que ajudam o vice-presidente a gerir as entidades na sua base de atuação. O Sérgio falou, o nosso grande programa de pleitos e de representatividade, lobby, chama-se Voz Única, né, tem um site exclusivo, e ele veio já sendo feito na 3ª edição em 2018, ano que vem será novamente elaborado, lançado já a partir desse ano, mas para ano que vem ter validade, quando teremos as eleições majoritárias, governador, deputado, senadores, presidente da República, né, e a gente tem dentro desse último um levantamento de 702 pleitos de cada entidade empresarial nossa, que são pleitos que atrapalham ou dificultam o desenvolvimento econômico local. A maioria deles está focado na infraestrutura, são 47,1%, depois em política, gestão, tributária, segurança, educação, saúde, ambiental, e assim, essa cartilha do Voz Única, ela nos representa, né, perante qualquer reunião, qualquer encontro com político, uma entidade, autarquia, e ali temos a representatividade do Estado. Então, quando levamos a cartilha, falamos do Estado. Independe, né, se nesse momento, qualquer dia, pode vir um ofício da associação pedindo, né, que se lute, que se vá atrás de algum outro projeto, sem problema nenhum. Mas esse aqui é o grande carro-chefe. Nós começamos isso na gestão do senhor Alaor, né, passamos para a gestão do REC depois, e agora na gestão do Dr. Johnny foi feita essa edição, e do Sérgio, ano que vem, será feita a revisão. Para as empresas, nós temos uma quantidade de soluções, aí, aqui está resumido, mas elas se dividem em torno de 21 soluções empresariais. Na área dos cartões de gestão de benefícios, começou na gestão do senhor Antônio Rebelato, útil alimentação, útil refeição, útil saúde, útil Natal, útil prêmio, útil card de benefícios,
são praticamente 7, 8 cartões, uma família muito grande, que atende inúmeras empresas de Santa Catarina, tanto na rede credenciada quanto na conveniada. Nós temos a área de certificação digital muito grande, estamos com 42 entidades fazendo esse serviço para os empresários. O Boa Vista, que é o serviço de SCPC, nós tínhamos o Serasa há um tempo e passamos para esse fornecedor. Estamos muito bem na parte de remuneração, na parte de atendimento às demandas. Então, hoje, uma empresa que precisa pesquisar um CPF ou um CNPJ, tem 2 bancos em nível Brasil, que é o Boa Vista, e daí tem o que está com a CDL, né, são 2 bancos. Na área de certificado de origem, nós estamos batendo recorde acima de recorde, aí o dólar, né, que veio, estourou, e euro. Então, nós temos aí tranquilamente medindo sempre 92%, 93% do mercado catarinense de emissão de certificados de origem. E eu vou fazer um dado aqui. Em fevereiro de 2002, quando entrei na Facisc, nós produzimos 99 certificados. Nós já passamos de 10, 11 mil nos últimos meses direto, certificados. Então, nós temos um ganho grande, nós temos um potencial dos portos catarinenses e das empresas que buscaram com a gente agilidade, sistema, entrega rápida das informações, sem praticamente nenhum problema na emissão do certificado de origem. Santa Catarina emite a Facisc, a Fiesc e a FEComércio. O Uniodonto é uma parceria de muitos anos aí na questão de plano odontológico. O print é a proteção intelectual, marcas, patentes, desenhos, direitos autorais que a gente oferece aos empresários. Também oferecemos serviço de protesto expresso, que é com relação à cobrança de contas. XML é na área do arquivo do XML das notas fiscais, que é uma obrigação do empresário. E agora estamos lançando, né, recentemente eu falei ali do Útil Saúde, estamos lançando verificação de veículos, né, para os garagistas, por exemplo, ver a origem, né, do veículo, como é que está a situação. Nós temos consulta internacional para empresas que fazem negócios internacionais, e assim a gente tem evoluído, né, na ramificação. Para as entidades empresariais, nós temos todo o atendimento, né, que elas merecem, além do SIGAEM, agora uma parceria com outro sistema também junto, que para algumas precisa alguma coisa a mais. Planejamento estratégico das nossas entidades, a nossa equipe que faz. Relações governamentais, nós temos, tanto em Brasília, junto com a CACB, com a nossa equipe aí de relações governamentais, como agora também aqui na Assembleia Legislativa, com uma empresa especializada em análise e acompanhamento dos projetos que estão dentro da LESC. E também para a comunidade, a sociedade de forma geral, nós temos 3 grandes projetos. Tem o DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, o Empreender, que é dos núcleos setoriais, e o Programa de Sustentabilidade Ambiental de orientação quanto à legislação e poder as empresas se licenciarem. Rapidamente, do Empreender, alguns números, só para ter ideia, são mais de 8 mil empresas, 11.200 e tantos empresários, 56 segmentos, 8 consultores do Empreender, hoje que atuam no Estado, 125 consultores nas ACIs, pouco mais de 550 núcleos em 87 associações comerciais. Então, lá atrás, conta a história, praticamente há 30 anos atrás, né, quando houve a iniciativa de Joinville, Blumenau e Brusque, através até do apoio do senador Loyola, na época, pela CIG, de criar essa parceria com a Alemanha, que virou, depois, todo esse programa Empreender dessa envergadura. Nós temos aqui muito forte, implantado nos últimos, praticamente 7 anos, aqui dentro da Facisc, a área de governança e compliance muito forte, dado o crescimento dos números da Facisc, dado o crescimento da exigência da nossa relação com fornecedores e clientes, a gente está liderando pelo exemplo. Então, nós temos compliance aqui dentro, código de conduta e ética, programas de integridade, mapeamento de risco, participamos do grupo de trabalho anticorrupção do Pacto Global em São Paulo, criamos a Rede Catarinense Compliance, fizemos inúmeras capacitações, temos um comitê de sustentabilidade que coordena isso aqui tudo, né, para mostrar com muita franqueza e clareza como a gente opera aqui dentro da Facisc. A federação também é signatária há 10 anos, né, no movimento ODS, que é um projeto da ONU, assinado lá atrás, com 193 países do mundo, o Brasil é signatário, e a Facisc esse ano completa 10 anos de atuação junto aos ODS, está coordenando também o movimento Santa Catarina, tem todas as suas ações alinhadas à Agenda 2030 e faz parte da Rede Brasil do Pacto Global. E aqui, né, estamos podendo falar sempre do prédio, né, que foi uma iniciativa no final do ano 2013 para 2014, né, numa parceria com a Associação Catarinense de Supermercados, de
podermos ter a casa própria, né? Ela foi inaugurada dia 12/12/2018. Essa é uma foto do prédio, quem já esteve aqui sabe, quem não esteve, que puder vir aí visitar, por favor, venha nos visitar. São 8.104 metros de área, a Facisc tem 75% desse prédio, com 3 andares de garagem, e aqui são 4 andares, o primeiro, o segundo e o terceiro são da propriedade da Facisc, tem auditórios, vai ter futuramente um restaurante, salas de treinamento. Então, a gente está investindo nisso, tem conta para pagar, presidente, né? Mas a gente investiu aqui também numa edificação que representa o empresariado. Eu tinha para apresentar, Sérgio, era isso aqui, deixa eu só voltar aqui rapidamente, e fico à disposição aí, Sérgio. Eu devolvo a palavra para você. Obrigado, Gilson. Essa é a Facisc. Udo, lembrar que essa Facisc era dentro de uma pasta que se percorria o Estado no passado, e que no passado, o SUP sabe disso, e tantos de vocês sabem que nem dinheiro para se pagar a conta da luz existia, né? Tinha que se tirar do bolso para se pagar a conta. Você vê quanta conquista que vocês nos proporcionaram, e tá aí, estamos aí nessa luta. Então, eu gostaria de passar para uma etapa seguinte, e eu gostaria de promover agora um momento de nós conversarmos entre nós. Eu fico à disposição, o Gilson fica à disposição, todo mundo, para conversarmos, para tirarmos dúvidas, para explicarmos o que for necessário. Mas é um momento de nós, vocês, ex-presidentes, mostrarem a importância que vocês tiveram aqui para a Facisc. Então, eu gostaria de começar perguntando ao Johnny, a quem me deu a honra e o prazer de sucedê-lo, ao Johnny Zuloff. E eu gostaria de iniciar essa conversa, Johnny, fazendo a seguinte pergunta para você. O que te marcou à frente da Facisc? Gostaria que você nos falasse sobre a tua passagem, sobre o teu momento aqui, o que te marcou aqui na Facisc. Johnny, está contigo. Gente, eu há pouco, quando iniciamos os cumprimentos, eu disse que quando o Udo era presidente, nós começamos a participar, né? E aí foi seguindo a Laor, o SUP e tal, e tanta coisa a gente fez nesse estado, em tantas reuniões, saudades das nossas plenárias estaduais, né? Então, dentro do sistema a gente sempre esteve, né? Sempre esteve. E eu diria assim, a glória foi nós termos alcançado a nossa sede. Acho que isso aí é muito importante, isso é visibilidade, né? No final da gestão do REC ainda colhemos pesquisas dizendo que a Facisc precisava ser mais percebida, mais vista, né? Fizemos uma série de campanhas para nossas equipes aí de projeção, de mensagem e tal, mas a sede marca bastante, né? Estamos dignamente bem instalados, isso é bonito, nos orgulha, isso é o espírito empreendedor catarinense, né? E eu acho que eu vou poder, por resto da vida, contar que, junto com essas realizações, essas glórias, nós pegamos de peito aberto essa bomba aí da pandemia, né? Assustou a todo mundo, mas até conseguimos sobreviver, né? No sentido de orientar o pessoal, passar informação, apoiar nossas associações filiadas e assim por diante. Então, com altos e baixos, uma experiência fantástica, né? Muito, muito bom, sabe? Foi muito interessante. Em resumo, é isso aí, né? A continuidade da convivência, e fecharia dizendo assim, né? Que esse grupo que está aqui, segundo os estatutos, ele é o conselho permanente, tá? Vamos ver se a gente consegue, mesmo que informalmente, aí, de tempo em tempo, fazer novos encontros. É isso aí. Muito obrigado, presidente Johnny. Um grande prazer sempre escutá-lo. Eu gostaria de passar a palavra a uma pessoa que eu admiro muito,
Aliás, admiro todos vocês, mas até por ser da minha cidade e tem todo um histórico aqui na Facisc, pode nos falar do momento que era na época dele, do momento que nós fizemos. E é o Udo. Udo, conte para nós um pouquinho aí da tua história aí, Udo. Muito boa tarde a todos, que momento ímpar é esse, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade a render aqui uma pequena homenagem ao meu amigo Alaor Tissot. Se não fosse o Alaor Tissot, eu não estaria participando desse momento tão especial que festeja os 50 anos do Facisc. O Alaor, num gesto de grande generosidade, permitiu com que nós apanhássemos aquela pasta guardada no arquivo de aço, uma pasta suspensa, e a trouxéssemos para Joinville. Entreguei a Facisc com esse mesmo armário de aço e hoje eu vejo aqui um patrimônio invejável. Então, ao longo desse tempo todo, a Facisc ela prosperou, mas ela nos deu a oportunidade de, ao longo de 2 anos de gestão, criar 24 associações empresariais no Estado, uma por mês. E me recordo que naquela época asfalto era privilégio de algumas cidades do Estado. As nossas rodovias todas eram de chão batido para chegar a oeste do Estado. Era um dia e meio de viagem. E essa foi uma oportunidade generosa que me permitiu investir um pouco na vida pública, poder ajudar, de certa forma, a cidade de Joinville durante 8 anos. Passei 10% da minha vida descansando e agora retorno aqui à vida dura da empresa, mas esse foi um período extremamente generoso. E vejo aqui nesse painel pessoas que eu invejo. Essa é a boa inveja, né? Zanata, Johnny, enfim, todos que estão aqui, né? Nós não temos contatos frequentes. O Johnny até sugeriu, vamos nos reunir lá, vez por outra aqui. Agora a internet nos dá essa oportunidade de conversar à distância. E, enfim, foi esse o momento extraordinário que a Facisc nos propiciou. Né? E veja agora, nessa nossa entidade participando em 220 municípios do Estado, 35 mil empresas. Isso mostra bem o tamanho da Facisc. E, sobretudo, a Facisc ela se abriga no associativismo livre. Ela não carrega o ranço sindical. Me entendam bem, o ranço não é um revide. Acontece que a nossa constelação sindical no país tanto faz profissional ou empresarial, ela é clientelista. E a Facisc ela está distante desse cenário. Enfim, é isso que eu gostaria de deixar dito aqui e que prazer poder compartilhar aqui com os amigos desse tão precioso momento. Obrigado, Udo. Obrigado. Ficamos muito felizes aí com o teu depoimento, a tua participação. Eu sempre digo, Udo, que tem uma legitimidade nossa aqui na Facisc que ninguém tira. Nós somos voluntários. Isso, para mim, é algo aí que é uma legitimidade tão grande, porque é uma doação que nós damos, que vocês deram, de forma voluntária para o associativismo. E isso é motivo de muito orgulho.
Eu gostaria de saber com quantos quilômetros o SUP, acho que o SUP e muitos aí já destruíram muitos carros aí, né? Como você falou, Udo, na época que não se tinha nem asfalto em alguns lugares. E o SUP aí deve ter rodado muito esse estado aqui. Conta para nós um pouquinho, SUP. É uma satisfação enorme de estarmos aqui reunidos. A FASISC foi um elo na minha vida, porque da Associação Comercial Industrial de Laje, a ACIL, eu lá, digamos, eu caminhava junto com a minha comunidade. Aí eu tive que ampliar o meu horizonte e caminhar junto com o Estado Barriga Verde, que era, na época, conhecido mais do que hoje, que seria importante. A grande vantagem que a gente teve no passado foi de que a comunidade era sempre reunida e trabalhava junto. Ninguém pensava de tirar um quinhão melhor do que o outro. E isso é interessante porque a comunidade como um todo caminhava paralelamente e ajudando um ao outro. No setor empresarial, então, era dinâmico o trabalho da FASISC, porque ela apresentava realmente a dinâmica do empresariado de Santa Catarina. E eu, com satisfação, na época, percorri meus 460 mil quilômetros, segundo o meu secretário da época, o Luiz Santana. Ele disse que andamos rodando com os 3 Monza que eu gastei por esse território de Santa Catarina. Mas foi uma satisfação enorme, porque das 42 associações comerciais, nós ampliamos para 84. Deu para fazer isso. E todas entusiasmadas e acompanhando. Eu recordo muito bem quando o nosso amigo Udo Deller me apresentou como futuro candidato. Eu tive que conversar com meus chefes na Batistella e disse: é um trabalho árduo porque tem que andar, mas eu não tenho medo de andar. E aí a coisa começou a deslanchar, porque eu tive sempre por princípio que as associações comerciais é uma coisa muito interessante, porque elas vivem com a comunidade. E aí, sem onerar a associação, cada um de nós deu a sua contribuição. Os que me vieram antes de mim, a turma, desde o Di, o Oswaldo, o Laélio, o Martim, o Vitor Moritz, o Francisco Mastella, José Bundiolo e o Udo Deller, eles nos ensinaram um pouquinho de tudo para caminhar e trabalhar. Além da bagagem que a gente tinha de uma empresa grande, que era a Batistella, aí foi fácil. É só arrumar uma equipe que ajude. E, para isso, a gente tem que estimular essa equipe para que as coisas caminhem adequadamente. Eu tinha um lema comigo. Eu dizia sempre para o meu pessoal de trabalho: sim, eu posso fazer. Sim, eu posso fazer. Não para mim, mas também para os outros. Que é interessante viver em comunidade. Aí é que a coisa realmente fica boa. Então, digamos, os 3 Monza que nós gastamos, como diz o meu secretário da época, não foram em vão. Valeu a pena porque nós interiorizamos a FASISC e todo mundo trabalhava com a gente. Eu recordo muito bem quando o Wilson Kleinubin foi governador do estado, ele me chamou porque ele já me conhecia antes de ele ser governador. Ele diz: Sup, eu preciso da tua ajuda, vem trabalhar comigo. Eu digo: não, eu posso te ajudar aqui, pela federação. Diz ele: então tá certo. Aí no dia seguinte ele me chamou naquele telefone vermelho
que na época o governo do estado usava um telefone vermelho para falar com certas pessoas, e ele diz, Sup, eu preciso de você na reunião em Chapecó, em Joaçaba, em Criciúma, em Joinville, em qualquer lugar que ele se encontrava, porque dizer assim, eu vou extinguir a Secretaria de Indústria e Comércio e você vai representar os empresários nessas reuniões que eu faço. E foi uma satisfação enorme, porque eu era mais conhecido do que muito deputado. Aí o pessoal ficava até enciumado, dizia, o Super sabe tudo. Mas é claro, é só que está na linha de frente, né? Então, a gente fica satisfeito de ver uma entidade que cresceu e que, logicamente, hoje está muito mais fácil. A gente senta numa cadeira e faz uma reunião como essa. Na época, era sol, chuva, era estrada de chão, era desse jeito. Mas conseguimos avançar. E recordo bem que muitas coisas foram viabilizadas e descentralizadas na área pública, porque a gente estava junto. Os parlamentares tinham medo de quando eu fazia a reunião e que eles estivessem presentes, porque se tivesse que dedar, eu dedava. Não perdoava, não, viu? Era assim, bom, você foi eleito para quê? Tu tem um ordenado melhor do que o meu. O que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar junto. Não era por aí o negócio. Outra coisa também que a gente participava muito na área pública, nos conselhos. Por exemplo, eu fui conselheiro da Celesc. Eu recordo que lá na época foi um transtorno. A primeira reunião que eu participei no conselho, o presidente trouxe uma bíbliazinha debaixo do braço e dizia assim, pois nós temos reunião. Aí, quando deu uma possibilidade, cadê o balancete para examinar as contas? Não, mas não tem. Isso aí acontece que atrasa muito. Digo, mas eu acho que tem que andar em dia. Como é que eu vou assinar uma reunião aprovando coisas se eu não vi o acontecido? Aí, logicamente que, com a ajuda do presidente da época, exigiu que as regionais encaminhassem a documentação para a central para que os balancetes pudessem ser viabilizados. E aí, é lógico, nós, no Conselho, examinarmos as atividades e sugerir alguma coisa. A mesma coisa aconteceu no Porto de São Francisco do Sul, quando, em 1992, foi realizado pelo governo federal a possibilidade da iniciativa privada participar também na área portuária com, digamos, a separação. O porto é público, mas o terminal pode ser privado. E aí começou. Eu fui, então, um dos primeiros a defender. Digo, mas para ter essa condição, nós precisamos reunir as associações comerciais e todas elas participar, todas elas aonde tem porto, participarem do Conselho, para se inteirar dos assuntos e levar para a sociedade empresarial, que nós éramos os usuários dos portos. E aí conseguimos. E, graças a isso, modificou o governo federal e alguma coisa aconteceu. E eu tive o privilégio, junto com a Batistella, de criarmos o Porto de Itapoá, mas graças exatamente a essa possibilidade. Então, aí que foi. Levei só 17 anos, mas consegui realizar. Só 17. Mas aí conseguimos e está hoje lá, aí totalmente da iniciativa privada. Por que não deu certo com São Francisco? Porque a área pública é difícil de se trabalhar. Tudo tem que ser através de licitação. O empresário pensa à noite e executa no dia seguinte. Então, é bem diferente. E aí, eu acho que foi um grande avanço nessa estrutura. Então, com isso, a gente vê que é possível se a gente quiser. E a FACISC sempre quis. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente Sup. Quanta história. E agradeço aí
pela tua participação. E, de fato, são dois momentos, né, bastante distintos, né? Você veja, hoje em dia, essa tecnologia nos proporcionando essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, é incrível a evolução. E, nesse sentido, eu também gostaria de agradecer e pedir ao Oswaldo Moritz que nos desse o seu depoimento aí sobre o passado e o presente, Oswaldo. E agradecer mais uma vez a tua participação. Obrigado. Oswaldo, está contigo a palavra. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui conversando com todos os seguidores, né, na presidência da FACISC. Eu assumi em 1975, eu assumi a presidência da FACISC, substituindo o Odi Varela, que ele ficou os 4 anos, e eu segui 4 anos tocando a FACISC, cuja sede era na Associação Comercial de Florianópolis. Naquela época era a Associação Comercial de Florianópolis, agora é a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, mas na época não tinha industrial. Nós tínhamos um empregado, o empregado era o Mariano, e tínhamos um consultor jurídico que muitos de vocês devem ter conhecido, José Márcio, que participou de várias reuniões da FACISC. E nesse período, claro, pouca coisa se pôde fazer, mas em todo caso, eu consegui, por exemplo, trazer a participar de 2 reuniões da FACISC, 2 presidentes da Confederação, com sede no Rio de Janeiro, era o Pedro Leão Veloso e o Rui Barreto. O Rui Barreto participou de uma reunião em Criciúma, e o Leão Veloso aqui em Florianópolis. Trouxe o Mário Henrique Simons. Mário Henrique Simons era da área militar, participava da área militar, embora não fosse militar. E é interessante porque eu morei 15 anos no Rio de Janeiro, e nesses 15 anos eu tive muito contato com o Simons. Eu trabalhava em projetos industriais e os Simons tinham uma empresa de projetos industriais, a gente trabalhava muito junto. E ele foi escolhido para ser ministro do Planejamento, numa determinada época, no final do meu mandato. E é interessante porque eu saí de uma reunião da Confederação no Rio de Janeiro, peguei um avião que na época fazia Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Quando entro no avião, quem está lá? O Simons, seu assessor. Como a gente já se conhecia, sentamos juntos, começamos a conversar, e eu perguntei, ô Simons, você já foi em Florianópolis ou Santa Catarina? Ele disse, não. Por quê? Porque nunca foi convidado. Eu disse, então, estou te convidando. E ele veio, não sei se alguns que estão aqui presentes participaram, mas nós fizemos um almoço no Clube 12 de Agosto com mais de 1.000 participantes dos empresários de Santa Catarina. Então, tem algumas coisas que a gente conseguiu fazer nesse período, né? Mas muito pouco em razão, né, da pequena participação dos empresários na FACISC. No início, nós tínhamos apenas 11 associações comerciais no Estado participando, mas íamos a diversas reuniões no Estado. O interessante também, nessa época, o Estado de Santa Catarina teve um crescimento bastante significativo. Foi na época militar, houve um crescimento partindo do setor agrícola, que era o forte de Santa Catarina, para o setor industrial. Crescimento violento das indústrias de Santa Catarina, a tal ponto que a indústria passa a ser mais importante na formação do PIB do nosso estado. Hoje em dia, a indústria ainda a agricultura está crescendo bastante acentuadamente e passa a ter 2 setores que estão agora também participando violentamente do crescimento do nosso estado.
a área de informática. E vocês devem estar sabendo desse procedimento. E outro de turismo. Interessante na área de turismo, o crescimento que o nosso estado teve. Tá. Então, tem algumas histórias interessantes de crescimento, etc., e teve um problema desagradável, que foi o falecimento do presidente da época, o Lédio João Martins. O Lédio me substituiu na presidência da FACISC, foi convidado a participar de uma inauguração numa cidade da Sadia, no interior do estado. Saiu um avião de Florianópolis com ele e mais o Dieter Schmidt, que era de Joinville, era o secretário da Indústria e Comércio. Me convidaram, mas eu não fui. E não fui porque, quando foi feito esse encontro, chovia violentamente no nosso estado. E como eu conhecia essa região, resolvi e não ir. O Lédio até brincou comigo: estás com medo? Eu digo: tô. E, por coincidência, saiu de Porto Alegre. O pessoal dessa empresa, era uma empresa gaúcha que estava abrindo uma filial na cidade da Sadia, mais o secretário da Indústria e Comércio, lá do Rio Grande do Sul, e mais o presidente da federação lá E esse avião caiu. Quando o avião caiu, foi informado ao avião saindo de Florianópolis que ele se desviasse, fosse para outra cidade, porque não podia mais descer lá nesse aeroporto. E quando ele fez a volta, também caiu. Desagradável o negócio, mas... Então, esse período foi curto, 4 anos, pouca participação da FACISC no conjunto, ao contrário do que hoje, que eu estou vendo aqui a sede, que é uma beleza. E agradeço gentilmente o convite de estar aqui junto. E gostaria até de algumas outras reuniões, etc., me convidar, se puder, eu vou. Estou com meus 82 anos, estou chegando e vamos ver o que dá. Parabéns para vocês pela iniciativa e parabéns para a nossa FACISC pelos seus 50 anos de idade. Obrigado, presidente Oswaldo. O senhor nem precisa de convite para participar. O senhor é da casa, o senhor manda, mas vamos mandar um convite e é uma honra tê-lo no nosso meio. De fato, esse seu relato aí foi... daquele acidente aéreo, na época, foi uma coisa muito trágica, muito marcante, né, para Santa Catarina no todo, para todos nós, né? E a vida, né? Essa é a vida. Essa é a vida, infelizmente, essa é a vida, mas muito obrigado e obrigado pelo seu depoimento, pela sua participação, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar se é possível uma participação, alguma coisa do Zanata. Afinal de contas, o presidente Zanata é um ícone aí no nosso meio e tem muita história, o Jaime Zanata. Está com o filho dele. Opa! Aí, pai. Ali, pai. Agora tá com a turma ali. Estou bem. Que bom, que maravilha. Muito obrigado aí pela participação. Bem-vindo. Tá falando um pouquinho, vamos ver. Comercial de Santa Catarina, agora o título do grupo e alterações de aumento de capital, ajuda dos empresários do Estado de Santa Catarina, o aumento da sociedade gera custos de contribuição imensos para a nossa entidade. Aqui, hoje nós temos uma imagem no Estado que vem de geral. Eu agradeço ao Zé Sul, ao Francisco Souto, ao diversos companheiros que trabalharam junto com todos os delegados nesse poder de comando da entidade. E até hoje ela é história
Federação do Estado, um grande aumento, graças a todas as conferências de todos os companheiros, da SUB, a Francisco Souza, agradecemos o seu apoio e a vida financeira do Centro. Obrigado por tudo, dando suas opiniões, tiveram que bastante convém gravar a entidade dos nossos estados federais. Agradeço também ao vice-governador que estavam presentes juntos empenhando entidades da cidade com bastante amor, bastante desejo. E ver essa entidade são fiel a todos. Parabéns a todos. Agradeço a Deus. Trabalho muito obrigado. Ótimo. Ótimo, pessoal. Obrigado. Está muito bem, mas olha que maravilha. 87, 88 agora de setembro, aí, mas ele hoje está um pouquinho assim, um pouco afônico, mas ele está escutando bem aí, agradeceu a presença de todos, relembrou. Se me permite, presidente Sérgio, também gostaria de só dar um depoimentozinho aqui rapidamente. À vontade. Porque, eu me lembro que quando era presidente, ele saía e voltava, o pessoal comentando aí, né, 3 Monza e tal, acho que ele gastou quase isso aí também, porque ele morava aqui no Sul. Na época, a sede é itinerante, então tinha que vir para o Sul. Eu me lembro de Santana pegava o carro junto com ele também, né? Eu era o secretário ali, né? O Santana, acho que era de Laje também. Ele pegava o carro, ia para lá, para cá no estado, e o pai, além de não receber nada como presidente, ele também não queria gastar para a federação. Então, eu me lembro que ele abriu, assim, acho que umas 20, quase, assim, na época, né? Associações pioneiras, novas, né? E uma que eu me lembro bem foi Itapoá. Eu fui para Itapoá. Ele comentou depois, né, que foi para Itajaí, né, para Joinville, pegaram o navio, o barco, foram do outro lado, foram lá, inauguraram a associação, depois voltaram para Criciúma, chegaram 4 da manhã aqui, porque o pai dormiu lá, né, na época a PR-101 não era duplicada ainda, nada, era perigosa, né, e ele, não, porque eu vou dormir em casa, o Santana dirige bem, deixa ele dirigir, ele dorme e eu venho, ele dorme enquanto eu estou lá, depois eu durmo e ele vem. Então, acho que ele gastou também mais quase uns 2 Monza aí, com certeza ele gastou aí. E sempre procurando aglutinar, né, o associativismo aí, junto aí. Que parabéns a todos aí que deram continuidade, né, aí, que a gente está acompanhando aqui. E que ótimo, né, uma sede nova, bonita, né, e merecida, né, que bom que antes não tinha isso daí, para representar bem a entidade, né, que merece. E que bom também, ou seja, está sendo feito o livro, porque eu até fui procurar hoje na internet ali sobre Facischi, né, Jaime Zanata, né, presidente e tal, e não encontrei, assim, para dar uma relembrada, né, que era pequenininho na época, né, que ele foi presidente, então dar uma relembrada, fui procurar e não tinha nada, assim, sobre o ex-presidente, não tinha nenhuma história, então que bom, parabéns, que agora vem o livro, para que a gente possa relembrar, deixar registrada essa história bonita e vitoriosa, né? E que não foi fácil aí, porque 50 anos aí, muita história, né? Então, parabéns a todos, tá? O pai também está desejando parabéns aí, relembrando vocês, está escutando aqui atentamente, né? Cada um ter falado aí, bem positivo. Então, parabéns a todos, pessoal, tá bom? Muito obrigado pela participação aí, e ele está mandando novamente um abraço a todos. Um forte abraço para ele, muito obrigado. Olha, parabéns, Jaime, presidente Jaime. Que alegria tê-lo aqui na nossa reunião. Ficamos muito felizes. Bom, e vamos fazer esse livro para marcar essa história, deixar registrado todas essas histórias. É muito importante. Desde o início, quando eu assumi aqui, eu falei, nós temos que preservar a história. A Facischi tem uma história linda, maravilhosa, de superação. E a prova está aí, com tudo que nós estamos vendo. Então, muito obrigado, Zanata, obrigado a todos vocês aí pela participação. Obrigado. Eu gostaria de passar agora para
dentro da minha relação aqui, o próximo seria o Rebelato. Rebelato, você tem uma história, você está mais ativo do que todos nós aí no dia a dia aqui dentro da Facisc. Porra, você e o Alaor aí, impressionante. O Getão é muito bom, viu? É bom, é bom. O Getão é muito bom. O Alaor e o Rebelato não entregam uma caneta, não passo nunca, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu estou quase me aposentando já. Nada, não deixamos. Antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Realmente foi uma honra eu poder ter estado à frente da federação 4 anos. E foi num momento bem complicado da nossa federação, porque eu quero dizer para vocês assim, eu assumi em 2001, sem crédito nenhum, sem credibilidade nenhuma. E a primeira dificuldade que eu teve foi de associações comerciais me receberem, porque tinha sido criado uma nova associação, estavam criando uma nova federação, tinha 8 ou 10 associações comerciais que queriam criar uma nova federação no estado. E eu assumi, e quando eu assumi, umas 6 levaram muito tempo para me receber. E queriam me entender. E uma delas, até eu posso contar, o Zanata está aí ao vivo, foi Criciúma. E tem outras aí que foram. Mas em Criciúma eu fui lá e o presidente da época, eu cheguei lá com o secretário e disse, bom, eu cheguei lá, fui para o hotel, e o presidente eu queria me receber. E eu disse, não, eu vou ficar 3 dias aqui até o presidente me receber. E depois de 3 dias me recebeu, e depois quando foi para a reeleição foi o cara que me fez ficar na marra, tá? Teve que ficar porque foi o que mais trabalhou para mim ter o segundo mandato, que não era para eu ter o segundo mandato, era para ser um mandato tampão, passar 2 anos para dar uma transição e realmente eu teve que ficar mais tempo. Isso foi a pior dificuldade que eu pude ter, foi essa. E depois dessa nós tínhamos um problema financeiro muito grande na federação. Nós tínhamos um déficit todo mês de 50% do que arrecadava. A federação não tinha, o Gilson está aí, na época, não tinha nenhum serviço, não tinha de onde arrecadar, a não ser as mensalidades, que davam 13 mil, me parece que era 13.720, e nós gastávamos 28. Nós dávamos de aluguel e coisa, não tinha, que o presidente falou lá atrás, não tinha dinheiro para pagar a luz, isso é verdade. E tinha contas a pagar. Aí nós fomos ter que recuperar. A primeira coisa, a recuperação financeira, que foi o que nós conseguimos realmente ter que fazer, não tinha outra maneira, senão nós íamos desaparecer. Na época não tinha mais como continuar. Aí eu peguei o projeto Empreender, levei o projeto Empreender lá para dentro da federação, levei os 5 consultores que tinha na época, entre eles está o Gilson, e começamos a trabalhar as associações comerciais dentro do serviço para vermos o futuro. Bom, isso são coisas que acontecem, né? O administrador tem que ter isso aí, o empreendedor, principalmente, ele tem que ter essa força de vontade de recuperar. Mas nós conseguimos, e eu acho que ganhei da quilometragem do SUP muito longe, porque eu estava aqui no oeste e não tinha avião aqui no oeste, né? Eu fui conseguir uma linha aérea depois, que veio a Varig, que depois voou aqui. Eu devo ter andado nos 4 anos perto de 1 milhão de quilômetros. Eu fazia 5 mil quilômetros por mês, mais ou menos. Porque eu tinha que sair daqui, a Criciúma numa posse, ia a Araranguá, vai para Joinville. E foi criado uma série de serviços e nós passamos a participar de uma série de conselhos a nível de Estado, que até hoje continua. Hoje tem aí os conselhos, o Calor continua, o Luiz Carlos, todo mundo continua nos conselhos de Estado, conselheiro de coisa. Aí nós tivemos também, na época, nós criamos o Confem. O Confem nasceu dentro da Facisc, vocês não sabem disso, mas foi lá dentro da Facisc que nós conseguimos unir todas as federações e criar o Confem. Foi nessa época, em 2003, criamos o Confem, que era cada um trabalhava de uma maneira, e aí conseguimos sentar e conversar, os presidentes foram bem acessíveis e conseguimos acertar e criar o Confem. Bom, aí começamos, aí nós tivemos grandes dificuldades na época. Primeiro, tivemos viagens
principalmente, depois vou contar um episódio que aconteceu, nós tivemos um problema na Petrobras em Itajaí, estava fechando. Nós tivemos a felicidade de irmos a Brasília com a senadora, ao Rio de Janeiro, na Petrobras. Governo novo, federal e estadual. Qual é a senadora? Não vou dizer o nome, né? Também, por amor de Deus, não me rogue em Praga. Tá? Nós fomos lá, se hospedamos no Hotel Glória, tudo por nossa conta. Tudo do bolso, não teve o que fazer. A BR-101 foi uma dificuldade, tivemos várias audiências que vinham lá de trás ainda, lá do Loyola, coisa que foram indo. Bom, aí eu não quero assim me estender por muita coisa, mas o fato mais pitoresco que me aconteceu foi quando o Roberto Jefferson denunciou o Mensalão. No dia seguinte, nós tínhamos uma audiência com o presidente da República. E eu fui para o Palácio, eu estava em Brasília, nós estávamos todos presidentes, e eu fui comprar um comprimido para dor de cabeça que eu estava ali, atrasei um pouquinho, e entrei no Palácio. Eu quero dizer para vocês, eu entrei no Palácio, eu percorri todo o Palácio e não conseguia achar o gabinete do presidente, e ninguém me prendeu. Coisa incrível, eu caminhei por tudo, até que eu cheguei numa mulher que estava lá, que era serviçal de serviço lá, e pedi para ela onde era o gabinete do presidente. Aí que eu cheguei no gabinete do presidente da República. Ninguém me pediu um documento. E aí nós fomos falar naquela famosa reforma tributária. Nós estávamos em 2.000 empresários em Brasília. Gente, aí foi uma coisa que aconteceu, assim, pitoresca, que fora outras que aconteceram no Estado, e de tantas reuniões que a gente fez e tanto trabalho, tá? Mas eu tive uma ajuda muito grande da turma do Empreender, que foram lá para dentro da Facis, que tirei secretário, mudei, e fez as mudanças que tinha que fazer e enxuguei. E deu no que deu e foi indo. E vim até agora ajudando e continuei participando ativamente em todos os projetos. Mas o que me preocupou na época foi eu pensar o futuro da federação. Quem é que iria assumir a federação? Não era a coisa. Então, o Luiz Carlos já participava e tal, era presidente da ENFRA, e para dar continuidade. E também já pensamos no Alaor também, né? E quando pensamos no Alaor, porque o Alaor era um dos que faziam parte do sistema que nunca tinha sido presidente. Como foi o Johnny também. O Johnny, o REC, o Alaor, Alaor foi visto o REC foi visto do Alaor, então era a continuidade. Mas o Johnny foi pensado também que era daqueles lá da época do SUP, né? Fazia parte lá nos eventos e nunca tinha tido um cargo especial. Então, isso tudo foi pensado lá atrás, de nós darmos uma continuidade e fazermos a Facis que não mudar o sistema dela que vinha e que continuaria depois, né? Então, isso foi o nosso planejamento. Eu quero dizer assim, presidentes, todos nós somos voluntários, todos nós trabalhamos. Eu estou de 1989 no sistema. Eu comecei como diretor industrial da Associação Comercial de Chapecó. Eu estava com 30 e poucos anos, a convite do nosso sempre lembrado Nelson Galina, que o SUP conheceu bem, que era para ser o sucessor, inclusive, né? E eu comecei lá e nunca mais parei. Estou até hoje. Estou querendo sair, já faz 6 ou 8 anos que eu quero sair. Pedi para o Johnny me liberar, não me liberou. Pedi para o Sérgio me liberar, não me libera. E eu estou aqui, continuo trabalhando. E realmente a minha vontade é de ajudar as pessoas. Então eu acho que todos nós estamos de parabéns. Todos os presidentes que passaram na federação se doaram, e muito. E vamos continuar se doando, tá? Um grande abraço a todos, foi um prazer muito grande rever os velhos amigos e velhos companheiros. Um abraço a todos. Obrigado, Rebelato. Obrigado. O Rebelato, ele continua como nosso diretor
do projeto Empreender e extremamente ativo. E olha, é um prazer, é uma segurança ter o Rebelato junto aqui da nossa equipe, assim como o Alaor, o Luiz Carlos, o REC, todos aí, é uma segurança. Então, muito bacana aí a tua história. E Rebelato, e teve a felicidade de passar por um lagiano, né? O Luiz Carlos Neves aí, um amigo nosso aí, que não é fácil o homem, né? Sabe tudo aí também, né, Luiz? Você representa lá em Brasília, ainda bem que tem avião, né? Porque você também andou estragando um monte de carro aí nas tuas andanças, né, Luiz Carlos? Eu lembro até de um acidente que você sofreu na época, eu estava na presidência da CIG, eu acho que você teve uma perda total aí de veículo, um capotamento, alguma coisa nesse sentido, andou saindo cansado de alguma reunião, de alguma coisa, mas esse associativismo, esse nosso espírito voluntário é algo que está dentro de nós, a gente não... Olha, nos faz bem, essa é a realidade, nos faz bem, isso que é importante. Mas, Luiz, conta um pouco aí da tua história para nós aí, Luiz. Bom, primeiro eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa, né, e dizer que é um prazer muito grande ver o meu padrinho Sup aqui, né, o Udo, todos esses presidentes que passaram pela nossa federação, o Oswaldo Moritz, o Jaime Zanata, que me antecederam, né, juntamente com o Rebelato, com todos eles, nesta oportunidade, estarem todos bem e, ao mesmo tempo, cada um ter a sua história, o seu pedaço, né, participando ativamente de uma federação que cresceu e seu crescimento foi fruto do trabalho de cada um dos senhores e que eu tive o privilégio de fazer parte. Então, a gente hoje encontrar, né, com a tecnologia, todos vocês de forma remota e poder fazer essas lembranças é um presente, né, porque a nossa federação, né, como já foi dita, é um exemplo para o Brasil, pela participação e pelo nível do empresário que a gente acompanha ao longo do tempo. E dentro da minha gestão, o Rebelato abriu o caminho, né, para que os serviços fossem implantados. Presidente Alaor, não tinha te visto ainda? Tudo bom? Então, o Rebelato iniciou, na verdade, a renovação da FACISC em cima da sustentabilidade através da prestação de serviço. E nós saímos também, acho que alguns quilômetros foram feitos, o Gilson, eu, o Murilo, indo nas associações para fazer a apresentação dos serviços, né? E aí, ali naquela época, abriu, né, os primeiros convênios com o Utilcar, que é o grande produto da FACISC, e que, graças a esse produto, a gente hoje tem, né, a estrutura e a sede através desse serviço que foi abraçado por todas as nossas associações comerciais. E nessa história, quando a gente iniciou, né, a situação financeira, que a gente sempre analisa em qualquer entidade, era crítica. E a gente fez uma reunião onde o meu financeiro desistiu. Mas eu tive a felicidade de ter um segundo financeiro, que era o Stringini, que vocês conhecem, que é uma figura fora de série. E ele, naquela experiência da Sadia, né, disse, então, nós vamos dar jeito. E montamos uma estratégia de gestão. Infelizmente, quando saímos, a situação tinha mudado, né, bastante. A gente tinha implantado os serviços, não só para a FACISC, mas para muitas associações comerciais que tinham dificuldade na sua sustentabilidade. Então, eu acho que dentro dessa participação, né, a gente ganhou
bastante visibilidade na época, o governador na época, os senhores de Joinville, né, Udo, né, Sérgio? Hein, Johnny? Da região norte, né? Temos saudade do Luiz Henrique, né, que era um parceirão da FACISC e queria muito bem, né, a gente como entidade, pelo respeito e pela cultura de Joinville, da onde ele tinha toda uma experiência com vocês, com o Sérgio, né, sabendo o papel da associação comercial e este reconhecimento. Então, isso foi se disseminando a nível de Estado como uma entidade séria, como uma entidade que tinha sua história, né? Como eu sempre dizia, onde existia uma associação comercial, existia um grupo de empresários voluntários preocupados com a sua atividade, com o seu bairro, com as suas empresas, na sobrevivência e nas bandeiras para a gente brigar por aquilo que a gente sempre brigou, né, cara? Reforma tributária de novo, redução de impostos e tudo para que haja a sobrevivência. Então, eu estou muito feliz em revê-los, né? Tive o privilégio de ter como sucessor o professor, né, e amigo Alaor Tissot, e depois o Beck, o Johnny, agora o Sérgio. Então, eu acho que a nossa FACISC é uma entidade iluminada, né, onde a gente tem a participação, o carinho e uma alegria muito grande de relembrar as facilidades e as dificuldades. Aquele acidente lá, a sorte que eu estava sozinho, uma chuva, e eu entrei numa curva e tombei, e o carro, felizmente, aguentou, e eu saí sem um arranhão, mas o carro acabou. Mas foi uma ida a Lages, Sérgio? Foi uma ida a Lages, quilômetro 195. E foi isso. Então, eu quero, mais uma vez, dar um abraço de coração em todos, por revê-los, e dizer que, em breve, nós vamos comemorar ao vivo e a cores. Tá bom? Luiz Carlos, deixa eu ser atrevido a atropelar um pouco o nosso presidente, ele vai me compreender, isso não é cortês nesse momento, mas, como você mencionou o nome do Luiz Henrique da Silveira, isso também tem tudo a ver com os 50 anos que a FACISC comemora agora. Conheci o Luiz Henrique da Silveira antes de ele ingressar na vida pública. O conheci no fórum. Nós éramos opositores numa ação indenizatória. E naquele momento frutificou essa amizade. Portanto, cheguei a conhecer o Luiz Henrique antes da FACISC ser constituída. Puxa vida. Que beleza. Que beleza. Obrigado pela lembrança. E Luiz, obrigado aí também pelo teu depoimento e escutando. Eu estava pensando comigo aqui, ó, que eu consiga fazer 10% do que vocês conseguiram fazer, eu me dou por realizado. E uma coisa eu garanto para vocês, isso aqui vai ser sempre uma entidade respeitada. Isso é fundamental, né? Isso não vamos perder nunca. Não vou perder nunca. Isso é um respeito que nós temos que ter aos nossos ex-presidentes e manter esse respeito. Agora eu gostaria de passar a palavra para o meu mais grande amigo mesmo, conselheiro e parceiro de vários momentos, tanto na vida privada como na vida pública. Tivemos grandes passagens, grandes momentos no governo, e Alaor, obrigado. Luigi, boa tarde. Você é o último que apareceu aí, né? Então, ninguém te enganou essa semana ainda? Eu estava prestando atenção, presidente. Bom, senhores, boa tarde. É que a gente fica escutando essas histórias, né? E eu me lembrei daí quando o Oswaldo comentou a parte dele, foi a 72, 73, por aí, que o Di conseguiu me convencer. Aí uma reunião da Associação Comercial. Fui eu. Aí,
Na primeira reunião, sem problema, tá. Escutei daqui, escutei de lá. Fiquei olhando, escutando a turma, tal, conhecendo o pessoal um pouco. Na segunda reunião, eu fui dar uma ideia. Que era o comércio abrir na hora do almoço. Ah, quase que apanhei. Quase que apanhei. Tem um comerciante aí, seu Wilton, mas o apelido dele era Morrinha. Ele sempre chegava atrasado, a turma já tinha lido a ata, patatipo, e aí ele queria saber o que tinham lido, que é a ata aí. Aí, pô, passa daqui, passa de lá, um prefeito aqui, um prefeito ali e tal, conseguimos enfiar o projeto na Câmara de Vereadores. Cara, eu disse, olha, mas não é obrigado. O projeto não obriga ninguém a abrir. Permite que quem quiser abre. Mas se os caras abrirem, eu vou acabar com o meu comércio. Eu disse, então o senhor abre junto com eles. Porque ele achava que não tinha que abrir, ninguém abria. Então, assim é que começou, na verdade, essa história, e aí foi indo, como eu corria o estado todo ano, por causa da Coca-Cola, eu conhecia gente daqui, gente de lá, papapá, uma coisa e outra e tal. E aquilo foi. E aí começou as encrencas dentro da própria associação, porque a reunião começava, eu pensava que eu estava numa reunião de associação, daqui a pouco eles estavam discutindo um troço de fascisque. Aí, eu disse, mas que diabo? Mas não dá para separar essas reuniões, não. Aí foi outra encrenca com o dia. Porra, então você faz uma hora para a associação e uma hora para a federação. Porque o que está aqui não tem nada a ver com a federação. Eu sou o que não tenho nada a ver com essa história da federação, pai. Aí eu já vou embora. Tratar da minha vida. Mas aí a gente vivia para cima e para baixo aí de ônibus e motorhome, o diabo nas reuniões pelo interior e tal. E assim essa coisa foi caminhando. Aí vem a história, alguém lá em Chapecó, falou, tem um gurizão bom aí e tal, quem é? O Rigon. Garante ele? Garantemos. Fernando Rigon. Aí trouxe o nome do Fernando Rigon e tal, pusemos ele na diretoria e tal, ele ficou um ano só. Aí quando chegou no final do ano lá, ele disse assim, falou, esse negócio não serve para mim, eu vou me mandar. Ó, essa foi a primeira chumbada. Depois, de novo, eu estou lá em Chapecó, uma reunião lá em Xaxim, nós ainda não tínhamos uma associação lá em Xaxim, mas uma reunião lá. Aí eu falei, só tem um gurizão bom aqui e tal. Quem? Gelson Mirício. Isso é o presidente da Associação de Xanxerê. Enfiei aquele guri embaixo do braço. E consegui um acerto aí para aquela história. Olha, só pode ter esse aqui de vice-presidente? Topo. Então, topo. Bom, aí acabou, no que acabou, todos vocês sabem a história melhor do que eu. E aquilo, evidentemente, me deixou uma dívida na cabeça. Confesso a vocês. Mas continuei, né? Aí vem o Roberto. Aí do Roberto veio o Rebelato. E eu continuava vice-presidente regional aqui. 16 anos como vice-presidente regional. Eles não tocavam, ninguém queria. Ninguém queria, né? Era só pepino mesmo.
Aí juntou-se o Luiz, e acho que veio o primeiro impulso, né? Foi numa reunião no Hotel Rio Branco, Avenida Rio Branco, no primeiro andar, com a diretoria e com uma guria do Segesc. Eu não engoli aquela guria, eu não sei porquê. Eles perturbavam. Eu ficava pensando, o que esses desgraçados querem aqui nesse troço, né? E numa dessas reuniões, estamos lá, sentado, e discute daqui, discute de lá, e tentou-se, então, a história do cartão. E o cartão daqui, o cartão de lá, e o cartão não sei o quê, porque esse cartão tem utilidade, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou na hora do nome do cartão. Eu disse, olha, se esse cartão é tão bom assim, pode dar o nome de Utilcar. E o Utilcar está aí. Então, o Rebelato foi dessa turma toda, né? O maior aprendizado foi com o Rebelato e com o José Carlos. Maior aprendizado. Foi aprendendo coisas aos poucos, com um, com o outro, né? O Dio, o próprio Oswaldo, e assim foi, Jaime Zanata, Sup. Fomos acumulando tudo isso. E o Udo, que deu outro impulso, também antes de tudo isso aí. Mas com o Udo foi engraçado, porque foi o Di mesmo, né? Que disse, o irmão do Di, o primeiro nome dele, que também é curtinho, toma. O Udo está disposto a ser presidente. Eu disse, mas se o Udo está disposto a ser presidente, temos que conversar com ele urgente para acertar esse negócio já para... Era o Evi, né, Alaor? Isso, Evi. Para que esse negócio saia daqui com o Di, vamos lá, almoçamos com o Udo. Eu disse, não, todo mundo sabe que eu sou candidato. Então, vai fazendo tua campanha, que eu também vou dizendo que eu sou candidato lá. Nós vamos lotar o clube lá essa vez, na eleição. Mas e daí? Daí, na hora que for para a hora da eleição, eu vou dizer que só tem um candidato, que é você. E assim fizemos. Perfeito, Rui? Foi assim que nós fizemos e assim que vinha vindo. Coisa minha assim, eu não, vai para lá, vai para cá e tal. Aí veio o José Carlos, sempre tendo como uma escudeira dessa turma toda a Cristiane Finisler, né? Que é quem tocava o projeto Empreender a nível Brasil. Ela é que tocava o projeto Empreender a nível Brasil. E nesse time, evidentemente, como tinha o Gilson, e arrebanhou uma turma boa também, né, na equipe, as coisas foram facilitando para todo mundo. E aí, quando chegou perto do terminar o mandato do Luiz, senta o Luiz, o Rebelato, a Cristiane, essa guria do Segesc. Me lembro que era a reunião, aí o Rebelato disse assim, Alô, agora você vai ter que assumir para terminar o serviço que nós começamos. E assim é que eu cheguei lá. Mas aí as coisas são, eu acho que duas coisas, né, marcam uma gestão, a minha pelo menos, né, que foi o Voz Única e o desafio feito ao pessoal do setor comercial. A venda de serviço tem que crescer 30% esse ano. E aí o REC já estava junto. E o REC também já começou a coordenar
uma parte desse pessoal. No primeiro ano, realmente batemos nos 50%, né, Gilson? De crescimento em dinheiro, da venda de serviços. No segundo ano, fizemos um desafio de novo de 50%, daí chegou em 43%. Assim foi o crescimento, na verdade. Foi uma sucessão de ex-presidentes que vieram fazendo as coisas que eram precisas e aí era só deslanchar. E assim foi feito. E aí o REC foi um parceiro espetacular nesse momento. Que ajudou também em tudo que podia ajudar, mas as viagens e tal. Então, creio que o que a gente pode é nesse instante, é esse aí o que eu podia. Né? E o problema da gente não deixar é porque nós temos responsabilidade em todos os órgãos do governo. E quase perdemos o ambiental lá, porque quem nos representava não ia às reuniões e nem avisava. Demos um trabalho desgraçado de novo para tomar aquela cadeira de volta. Que é importantíssima para os empresariados. E você está lá, está discutindo novos protocolos que vêm, não sei o quê, PTT, e no PRODEC. Que aí quem tem sempre trocado de cadeira lá sou eu e o Luiz. E com a ajuda do André nas últimas vezes. Agora tem mais um substituto lá, acho que junto com o Luiz lá no PRODEC, eu não sei quem é, mas nós precisamos começar a pôr gente nova, né? Para que eles venham a nos substituir a qualquer momento. Depois, gente nova, o que nós temos que fazer é faltar as reuniões para que eles sejam obrigados a ir. E começando a criar corpo. Porque se nós não estivermos envolvidos, vai acontecer o que está acontecendo com a junta comercial. Nós frouxamos a corda. Eu me penitencio até por isso. Mas aconteceu. E agora, muito difícil da gente retomar. Porque a FACISC era quem indicava o presidente da junta. E quando nós indicávamos o presidente da junta, conseguiu-se a autonomia financeira da junta. E isso está hoje, o dinheiro vai para o cofre único do governo. E faz anos que eu vejo dizer que você abre-se empresa em 24 horas. Eu até agora não vi uma ainda abrir em 24 horas. Essa é a grande verdade. Mas eu tenho procurado até não falar para a gente não complicar mais nada. Mas isso aí é coisa que a gente precisa pensar um pouco, de ver como é que vai se retomar isso. E uma coisa que nós precisamos se lembrar sempre. A FACISC só existe por causa das associações. E as associações só existem por causa dos sócios. E eu tenho falado um pouco aí para a turma que nós estamos esquecendo muito desse ponto final lá e muito preocupado em estar presente nessa chorra aqui. Que você abre aí 50, 60, 70 mensagens por dia. Mas E nós precisamos daquele 35. E eu creio que temos que fazer um esforço para transformar isso em 70. Aí sim, nós vamos ter um outro peso
na sociedade e nas decisões, né, que parece que estamos cada vez mais sendo ouvidos, né? O Sérgio tem dado uma outra dimensão nessa questão do envolvimento na área política, principalmente, né? E na área de serviço. Eu outro dia comentei, inclusive, com ele às vezes, né? Porque a amizade permite, né? É que eu, às vezes, ficava meio contra algumas coisas dentro do COFEM. Porque depois saiu dali, lá fora, não foi o COFEM que fez. Isso, e agora o Sérgio entrou na cancha. Parabéns, Sérgio. Mas pode esperar o troco. Ele vai vir. Mas não pare. Agora tem que... Já se envolveu com o aeroporto, envolveu com a ponte, vai se envolvendo mais, ok? Tem que... Esse povo precisa saber que essa entidade tem gente que pensa também. E que também paga a conta. Foi um prazer revê-los a todos. Muito obrigado, gente. Alaor, muito obrigado. Absorvi aí o teu recado, muito bem absorvido. E sem dúvida nós vamos batalhar. Eu, inclusive, lancei um desafio aqui interno na FACISC, de um programa que se chama Pensando FACISC 2032. Por que disso? Porque é muito importante nós nos preocuparmos com a sucessão e a continuidade das nossas responsabilidades. Nós não podemos correr o risco de entrar aventureiros no nosso sistema. Não, de jeito nenhum. É muito sério tudo aquilo que foi construído e aquilo que nós queremos continuar construindo. Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando. Então, Alaor, você é sempre um grande parceiro. Eu me sinto muito tranquilo, muito à vontade de trocar sempre ideias e conversar e até de abusar do teu conhecimento e da tua boa vontade em nos ajudar. Você relatando, Alaor, o teu histórico do passado, veio na minha cabeça uma figura chamada Golbery. Sempre estava como um vice e mandando, né? Mas aí, brincadeira à parte. Mas e quem deu início a essa parte da política, né? E que se tocou um pouco foi o Johnny. O Johnny fez um excelente trabalho aí de recuperação. O REC também, né? O REC tem o mesmo jeito do Golbery. Oi. Tranquilo. Mas eu fiquei curioso e gostei de saber também da história que você que colocou o Udo aí nesse negócio. Mas aí essa é a preocupação mesmo daquela época. Quando o Di falou isso, eu disse, mas lógico, nós precisamos de presidente um homem que tenha a expressão do Udo. Você não pode pegar um Zé Ninguém e enfiar aí. Não pode pegar um Zé Ninguém e pôr aí um aventureiro. É verdade. Acho que já erramos uma vez. E quem compra 2 enciclopédias Barça tem que ser burro. É verdade. Então tá aí, Udo. Agora descobrimos aí, né, Udo? Obrigado, Alaor. Obrigado. Gilson, eternamente grato a você por tudo que você aturou. Que bacana, que bacana. Obrigado, Alaor. Obrigado, senhor. Obrigado. E agora eu queria deixar por último, comecei pelo Johnny, né, que eu tive o prazer de ceder, e gostaria de deixar por último um grande parceiro que nós temos e que sempre que tem oportunidade ele vende
a imagem daquilo que o Alaor falou. A importância da FACISC, que é o associado. Porque o associado é que faz e ajuda a FACISC a crescer. O associado é o nosso espelho. Então, nós temos que dar uma atenção. E, nesse sentido, o REC é uma pessoa muito parceiro, tem me ajudado muito. Agora, recentemente, pedi para ele estar em Brasília, representando a FACISC numa reunião com o presidente, prontamente aceitou. Então, REC, conta um pouquinho aí de toda essa tua aventura e obrigado aí pelo teu trabalho, REC. Boa tarde a todos. É um privilégio estar nesse seleto grupo. Eu tive a honra de ser vice-presidente do Alaor, a quem eu tenho a eterna gratidão, ao meu grande mestre, que na época falou: Rec, você cuida mais do oeste e aqui mais do litoral, o velhinho da conta. Mais ou menos foi essas palavras. E eu comecei a andar pelo estado, mais focados no oeste, mas eu comecei a gostar desse negócio de representatividade, de estar muito presente na associação e ver o quanto importante é a entidade FACISC, ok, mas a entidade FACISC chegando nas associações. Extremamente importante isso. Reafirmo o que o senhor Alaor falou. Ou nós temos a condição de estar nas associações, na base, ou daqui uns dias nós não precisamos mais de representatividade. Nós vamos ter base. Algo que me marcou extremamente importante na nossa gestão, primeiro, as duas eleições tranquila, bem articulada, com todo um grupo de pessoas realmente querendo fazer a diferença. Bom, então, as duas eleições muito tranquilas. A segunda, que eu acho que foi uma grande marca para nós, como federação, foi a reestruturação da nossa marca, da nossa logo. E aqui é a nossa gratidão para Cristiane, que era minha vice 2013 e 2014. Ela é a grande responsável pela toda essa reutilização da marca FACISC, e aonde nós trabalhamos muito para unificação. Porque era um embaralhado de logo de cada associação. Nós chegamos no final do nosso mandato com a grande maioria das nossas associações usando a logo oficial. E hoje nós batemos o olho na nossa logo, que chama a atenção, que realmente faz a grande diferença. Nós sabemos que é uma entidade empresarial. Então, eu acho que um dos pontos extremamente importantes da nossa gestão foi a padronização da nossa logo. Segundo ponto extremamente importante, que nós damos ênfase, foi o que nós chamamos de o nosso pulmão, o projeto Empreender. Na nossa gestão, praticamente, nós dobramos a quantidade de núcleos. Toda a associação que tiver núcleos empresariais, ela está muito mais sólida. Há um envolvimento do empresário muito maior. O empresário se sente mais valorizado. Eu estou fazendo parte de um núcleo que está me ajudando em função de eu estar participando de uma entidade organizada. O empreender, para mim, continua sendo o pulmão da nossa entidade. Sempre falo, presidente, não esqueça do nosso pulmão. Dê uma atenção para o nosso pulmão. Enquanto nós tivermos os nossos núcleos funcionando muito bem, nós temos a nossa base muito bem cuidada. Na nossa gestão, nas duas gestões que nós tivemos o privilégio de estar à frente, nós tivemos um acordo com o seu Alaor, nosso mestre, nosso guru, e sempre falava, como eu estou distante de Florianópolis, talvez eu seja o presidente mais distante da capital, são 630 quilômetros. No SUP, eu já tive o privilégio de ter voos mais regulares a Floripa, então mais tranquilo que você, mais tranquilo que o Revelato. Mas eu fiquei cuidando muito mais da nossa representatividade nas associações, de estar muito presente. Fui em todas elas, algumas 2, 3, 5 vezes, estar muito presente.
E a representatividade da federação em Florianópolis, quem normalmente fazia era o seu Alaor. Então, dividimos um pouco, mas eu tinha um contato muito grande com o Alaor e o seu Rebelato, que eram meus grandes gurus. Um pouco pela minha falta de experiências, por ser o mais novo aí de todo esse grupo, eu sempre falei, o REC toma a decisão, mas o REC talvez demore um pouco mais para tomar a decisão, porque eu preciso escutar as pessoas. Eu não posso tomar decisão na empolgação. Eu quero ouvir vocês, vou ouvir as minhas partes, para depois tomar uma decisão. Então, são duas pessoas que realmente eu escutava muito, o seu Alaor e o seu Rebelato. Agora, o que realmente marcou para mim a federação foi a articulação da negociação do terreno para construir a sede. Isso foi algo extremamente marcante. O Rebelato me liga, REC, compraram o terreno, não compramos. Vem aqui que nós vamos ter uma conversa. Em 2 horas eu estava em Chapecó e houve todo um início de articulação. Na outra semana estava lá eu, Rebelato, Luiz e Alaor, sem ninguém saber, se encontrando na BMW para olhar o terreno. Quando chegamos no terreno, eu falei, isso aqui não vai construir coisa nenhuma. Falei com os 3 que são mestres em construção, eu falei, qual é a ideia de vocês? Vai conseguir construir algo aqui? Os 3 falaram, não, tranquilo, isso aqui dá para construir, vai ficar legal. Eu falei, então, vocês 3 têm a caneta do presidente para definir como vai ser todo esse processo. E foi a parceria com a CATS, e que realmente ficou a cargo desses 3. Eu não preciso pensar em ter a caneta na minha mão. Se eu tenho ex-presidentes que realmente querem o bem, que se esforçam, está na mão deles. E realmente eu tenho que agradecer a cada um deles pelo esforço em construir a sede. Mas o mais importante é de que forma foi feita essa articulação para conseguir esse terreno, esse local, todo o processo. Então, foi fantástico. Então, meu agradecimento e minha gratidão, Rebelato, que fez o início, mas o seu Alaor e o Luiz, por ter dado realmente o apoio. Quando chegou na mesa, todos assinamos juntos e foi muito fácil daí fazer a articulação com a entidade como um todo. Outro algo que eu sempre menciono, nós tínhamos um setor de projetos dentro da FACISC extremamente importante. E qual é a ideia nossa? Sempre, eu preciso trazer dinheiro para dentro da nossa federação. Como eu consigo trazer dinheiro? Eu sou da área comercial, meu negócio é movimentar dinheiro, de que forma eu trago dinheiro. Eu preciso investir para trazer dinheiro, não tem problema não. E nós investimos no setor de projetos, e foi conseguindo muitos projetos que vieram beneficiar o quê? As nossas entidades, trazendo dinheiro para a federação e para as nossas entidades. Extremamente importante. Então, nosso setor de projetos. O setor de produtos e serviços já vinha crescendo quando o seu Alaor era presidente, deu uma boa guinada. Mas nós damos toda a condição para que isso crescesse. Isso foi extremamente importante. Quando chegamos no final do mandato, mais de 90% da arrecadação da FACISC em produtos e serviços. Isso, quando nós vamos para Brasília, Luísa, Johnny, lá se fala bem diferente do que nós temos hoje no Estado. Né? Algo extremamente importante. Eu sempre fui o presidente que gostou muito de delegar. Você tem uma boa ideia, você vai tocar, você vai fazer, vamos junto. Talvez nessas condições, às vezes eu pego no pé de alguns que precisam deslanchar um pouco mais. Talvez eu corra um pouco mais risco, mas eu sou desta área de delegar um pouco mais e andar. Algo que nós tínhamos nas duas gestões nossa era a aproximação do poder público, estar muito mais próximo. Nas 2 primeiras reuniões de gestão que nós tivemos, onde nós conseguimos levar a grande maioria dos membros da nossa diretoria, nas 2 oportunidades, nós tivemos
a condição de ir jantar com o governador, na casa do governador, ter livre acesso, ter toda a condição de estar muito presente com o governo. Mesmo não estando no dia a dia lá, que o seu Alaor fazia toda a parte institucional por nós na capital, mas nós tínhamos um acesso muito bom com o governador. E isso fazia parte do nosso objetivo, a aproximação da classe empresarial e política. Então, realmente eu tive o grande privilégio, a grande oportunidade da minha vida, quando eu consigo andar em todo o estado, visitar todas as associações empresariais, e da minha maneira, do caboclinho aqui do meio do mato do oeste, poder fazer um trabalho que me deu realmente a satisfação, que me deu a realização de fazer parte de um sistema fantástico, que é a Fascisco. Eu estou convicto que o associativismo vai fazer, cada dia mais, a diferença nas nossas sociedades. Eu tenho um exemplo específico aqui de São Lourenço, onde foi implantado o DEL, que é um projeto fascista, que é desenvolvido por nosso pessoal, o quanto nós conseguimos ajudar a nossa cidade. Então, quer dizer, se nós, voluntários, queremos o bem da sociedade, nós temos muitos caminhos para ajudar. E nós temos o privilégio de ter esta condição, de estar à frente de uma entidade e ajudar a população como um todo. Então, eu só tenho a agradecer a cada um dos meus antecessores. Vejo o Sup, que era lajeano, que tive a oportunidade de conhecer lá em Lages, mas o Udo, que eu gostaria de votar ele numa outra condição, que não tive a oportunidade, mas a todos vocês que fazem parte desse sistema, que nos orgulha tanto o Estado. Somos 35 mil associados? Sim. Concordo com o senhor Alaor. Nós precisamos aumentar, mas nós só vamos aumentar se nós conseguirmos chegar mais na base. Dando mais produto, mais serviço na base. Dando um pouco mais presente. Precisamos de representatividade? Sim. Muitas vezes nós podemos distribuir um pouco essa representatividade para não acumular só numa pessoa, mas direcionar nosso foco. Precisamos dos associados. Sem associados, nós não representamos ninguém. Esse é sempre o meu desafio. Eu continuo tendo a grande oportunidade de visitar a associação e o privilégio de dizer quanto é bom estar à disposição de um sistema chamado Fascisco, que é voluntário, mas que quer realmente o bem das pessoas, que é o bem dos empresários. Nas nossas conversas, sempre nós fizemos um ponto de interrogação. Mas quem participa do sistema fascista? Quem participa do sistema fascista são pessoas do bem. Não é o Zé Ninguém. Nós fizemos parte de um seleto grupo de pessoas do bem. E pessoas do bem conseguem se relacionar muito bem. E é dessa forma que eu enxergo o sistema. E é dessa forma que cada vez mais eu tenho a condição de me doar e aprender junto com vocês, que são pessoas fantásticas, e pessoas fantásticas que eu encontro nos 4 cantos do nosso estado. É um privilégio estar com vocês, é um privilégio fazer parte da Fascisco e ter sido presidente por 2 mandatos. Muito obrigado. Obrigado, presidente Reck. O privilégio é todo nosso de tê-lo nessa história e nos ajudando a novas conquistas e novas superações. Eu fico extremamente agradecido a todos vocês. Vamos rumo aos 70 mil associados, Alaor, dentro de todo essa orientação de todos vocês, desses exemplos que vocês nos trouxeram e que fizeram aqui da Fascisco. Então, agradeço, me sinto extremamente gratificado, honrado de ter feito essa reunião e de ter escutado tanta história bonita e que só engrandece o nosso sistema. Para encerrar, não vou mais deixar, nós já estamos com 2 horas, passou super rápido, mas temos que ter os nossos limites também. Então, para encerrar, assim como eu fiz na abertura pedindo para o Jone
eu vou pedir para ele fazer o encerramento da nossa reunião como uma homenagem que eu presto como sucessor da tua gestão, Jônio. Por gentileza. O Sup está pedindo a palavra, companheiro presidente. Pois não, Sup, pois não? Liga o microfone, Sup. Isso. Ok? Aquela hora a garganta não ajudou, mas faltou duas coisinhas bem rápidas. Eu me sinto muito satisfeito na época, por um lado, mas do outro eu fico até hoje me perguntando por que não aprovamos o imposto único, que na época estava aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado pifamos. Aí perdemos a chance de modificar nosso sistema tributário. E até hoje tem essa encrenca aí pendurada. Mas não vem o caso. Isso aí vem para os próximos deputados, senadores aí se concordarem com o novo projeto. Mas eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que a grande satisfação minha foi realizar o Congresso Nacional das Associações Comerciais em Blumenau, em 1992, que trouxemos o Brasil inteiro para Santa Catarina. As associações comerciais, poucas delas deixaram de vir. Portanto, foi uma grande satisfação de ter isso com a gente. Era isso, presidente. Muito obrigado a todos e foi uma satisfação enorme de estarmos aqui juntos. Obrigado, presidente Sup. Muito bem lembrado de todos esses detalhes. E com relação à reforma tributária, esse é um ano que, segundo promessas políticas e contatos que a gente tem tido com o nosso fórum parlamentar, deve haver alguma evolução em relação a um imposto único. Quiçá, na próxima semana até nós vamos fazer um seminário sobre isso, sobre a reforma tributária e quiçá a gente consiga ter êxito aí para o bem do Brasil, vamos dizer assim, né? De todos nós. Pessoal, muito obrigado. Jônio, me faça o favor e a gentileza, como eu pedi para você abrir, peço para você fazer o encerramento da nossa reunião com uma homenagem que eu te faço como ex-presidente. Obrigado, Jônio. Muito obrigado, Sérgio, presidente. Eu, irmanado aí nesse grupo maravilhoso, com tanta história bonita, todas elas, né? Isso aí é a prova de que o coração, como diz o REC, né? O sentimento que você adquire com os seus pares é impagável. Isso justifica qualquer esforço. Até explica em casa para a mulher, né, por que você faz isso, né? Tanto tempo, tanta viagem. Vale a pena, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Espero nos reencontrarmos. Relembro o que eu disse no início, o conselho somos nós todos e vamos ver se a gente faz isso funcionar dessa forma, né, trocando ideias, ou mesmo só confraternizando. Mas com certeza, como disse o Alaor, nós temos algo a contribuir, né? Por estarmos presentes, dando ideia e sugerindo alguma coisa. Presidente Sérgio, a data está aqui na frente, os 50 anos é este ano, e só esses registros eu acho que já valem ouro para essa celebração, tá? Parabéns a todos, a tua equipe aí, que conheço tão bem, é maravilhosa, um abraço a todos eles também, cumprimentos, tá? Um forte abraço aos amigos. Muito obrigado. Obrigado, presidente Jônio. Obrigado. Desde já deixo o convite a todos vocês. Nós estamos pedindo para fazer um ato solene na Assembleia aqui do Estado. Então, nós, oportunamente, vamos divulgar essa data e, desde já deixo o convite. E vamos manter novamente essa nossa reunião, que é fundamental e mostra cada vez mais aquilo que a gente sempre fala nos quatro cantos por onde a gente abre, que unidos nós somos mais fortes. E essa é uma realidade. Nós temos que permanecer unidos
para termos as nossas conquistas e mostrarmos o quanto nós somos mais fortes e ficamos fortes e vamos ficar mais fortes ainda. Então, pessoal, obrigado de coração. Foi um grande prazer estar reunido com todos vocês. Fiquem com Deus, saúde a todos e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço para todos vocês, de coração. Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal, tudo bom. Obrigado. Tchau, prazer em revê-lo. Um abraço a todos. Até a próxima, presidente. Parabéns. Abraço aí, gente. Obrigado a todos.